Para milhões, Grease é o musical por excelência, um redemoinho de amor adolescente, jaquetas de couro e canções cativantes que capturou o coração de uma geração em 1978. No entanto, por trás do brilho dos paetês e dos carros tunados, esconde-se uma história muito mais crua, um segredo de Hollywood que custou mais de US$ 200 mil e que, devido à sua natureza violenta e perturbadora, os executivos da Paramount decidiram enterrar no esquecimento. A cena, que nunca viu a luz do dia nas salas de cinema, foi tão intensa que o produtor a apelidou de A Cena de Martin Scorsese. Sua escuridão era tamanha que quebrava completamente com o tom festivo e alegre do resto do filme, deixando os espectadores atônitos e apagando a fantasia musical. Essa dissonância gerou pânico nos estúdios, que a consideraram um elemento estranho à sua filme feliz e, portanto, a condenaram a desaparecer. Para entender por que essa cena era tão incorreta, é preciso voltar às origens do musical. Muito antes de ser um fenômeno global, Grease nasceu em 1970 da mente de Jim Jacobs, um ex-greaser de Chicago, e de seu amigo Warren Casey. Sua visão não era a de uma história de amor açucarada, mas sim um retrato direto e genuíno da vida adolescente no lado menos glamuroso da cidade. O musical original, que estreou em 5 de fevereiro de 1971, no pequeno clube noturno Kingston Mines, era um tapa de realidade. Com um orçamento miserável de apenas $200, os criadores deram vida a um espetáculo cheio de linguagem chula, brigas de rua e piadas picantes. Os personagens não eram os jovens de praia que o mundo viria a conhecer, mas sim adolescentes poloneses americanos de classe trabalhadora que se reuniam em lugares como Foster Beach e se chamavam de Burger Palace Boys, em vez de T-Birds. Era áspero, sem polimento, mas sua honestidade ressoou profundamente no público local, que o sentiu como um espelho de suas próprias vidas. Como um crítico da época observou, eles eram reais. O sucesso local chamou a atenção de 2 produtores de Nova York, Ken Wiseman e Maxine Fox, que viram o potencial, mas apenas se ele passasse por uma transformação drástica. Eles ofereceram a Jacobs e Casey um acordo, mas com uma série de condições inegociáveis. Era preciso limpar a linguagem, eliminar a violência e as piadas pesadas e tornar o romance o eixo central da trama. Quando Grease estreou na Broadway em 7 de junho de 1972, era um espetáculo completamente diferente. Novas canções foram adicionadas, os personagens perderam suas raízes polonesas e, no geral, os elementos mais rudes foram eliminados. Apesar da censura, ou talvez por causa dela, o musical se tornou um sucesso avassalador. Permaneceu em cartaz até 1980, com um total de 3.888 apresentações, estabelecendo um recorde como o musical mais longevo na história da Broadway na época. Por suas fileiras passaram grandes nomes do teatro e, com o tempo, futuras estrelas de cinema como Peter Gallagher, Patrick Swayze e, acima de tudo, John Travolta. A ascensão de John Travolta não foi uma coincidência, mas um movimento estratégico. Após o sucesso explosivo de Saturday Night Fever, em 1977, Travolta havia se tornado uma figura de poder em Hollywood. O produtor Robert Stigwood lhe ofereceu o papel de Danny Zuko como parte de um contrato de 3 filmes, mas Travolta não aceitou sem condições. Ele insistiu que o personagem fosse reescrito para se afastar da versão rude e agressiva da Broadway. Ele queria um Danny mais charmoso, um galã. Não era apenas um capricho artístico, mas uma jogada de mestre para solidificar sua imagem de garoto bonito. Essa decisão contrastou com a de outro ídolo do momento, Henry Winkler, a quem o papel de Danny Zuko havia sido oferecido primeiro. Winkler o recusou por medo de ficar preso ao arquétipo do garoto da jaqueta de couro, após seu papel icônico como Fonzie na série Happy Days. Mais tarde, ele admitiria que essa foi uma das maiores gafes de sua carreira.
Travolta também foi decisivo na escolha de sua coprotagonista. Ele pressionou para que Olivia Newton-John interpretasse Sandy, a quem ele descreveu como a garota dos sonhos que todo mundo gostava. Por sua vez, Olivia não tinha planos de voltar a atuar depois que seu primeiro filme, em 1970, foi um fracasso retumbante. Seu destino mudou em 1977, quando ela se encontrou em um jantar com o produtor do filme, Alan Carr, que ainda procurava a Sandy perfeita. Eles haviam considerado atrizes como Carrie Fisher, Susan Dey, Marie Osmond e até Anne Margaret, mas quando Carr viu Olivia, ele soube que ela era a pessoa certa. Olivia, aos 28 anos, temia ser velha demais para interpretar uma adolescente e chegou a pedir um teste de câmera. Para que o acordo funcionasse, ela aceitou um salário mais baixo em troca de ser listada como atriz principal e de uma mudança crucial no roteiro. Sandy, em vez de ser americana, se tornaria australiana, permitindo que Olivia usasse seu sotaque natural. Este pequeno detalhe do roteiro foi fundamental e estabeleceu as bases para o personagem que todos conhecemos. A seleção do elenco do filme também revelou outra luta silenciosa. Stockard Channing, que interpretou a icônica Rizzo, tinha 33 anos, sendo a atriz mais velha no elenco a dar vida a uma estudante do ensino médio. Ela teve que lutar intensamente para conseguir o papel, superando atrizes como Carrie Fisher, Lorna Luft e Lucy Arnaz. O diretor, Randall Kleiser, estava tão preocupado com a idade de seus atores que os submeteu a um teste de câmera para ver se pareciam velhos demais. Para Channing e outros, a solução foi suavizar o foco em seus rostos durante as filmagens para disfarçar as linhas de expressão. No entanto, Channing trouxe algo inigualável: a capacidade de mostrar a dor e a vulnerabilidade por trás da fachada sarcástica de Rizzo. E quando os produtores quiseram cortar sua grande canção, There Are Worse Things I Could Do, ela lutou para mantê-la no corte final, mostrando que a autenticidade, por mais crua que fosse, sempre deveria ter um lugar na história. No final, a versão polida e comercial de Grease se tornou um ícone cultural. Mas é vital lembrar que sob essa superfície reluzente jaz o espírito original. Um musical rude, sem filtros, nascido da realidade das ruas de Chicago, e um misterioso lado sombrio que Hollywood preferiu esquecer. Talvez a verdadeira magia não estivesse na perfeição, mas na versão que nunca vimos. A história de Jeff Conaway é a mais agridoce. Nascido em Manhattan em 1950, Conaway era uma estrela em ascensão desde os 10 anos. Em 1972, ele já havia conquistado a Broadway interpretando Danny Zuko no musical original. Era o papel de sua vida. Mas a máquina de Hollywood é cruel. Quando chegou a hora de levar Grease para a telona em 1977, o papel de Danny foi dado a um John Travolta em pleno ascenso. Conaway, no entanto, não desistiu e conseguiu o papel de Kenickie, o leal braço direito de Danny. O diretor, Randall Kleiser, afirmou que a química que ele teve com Stockard Channing nas audições foi o que lhe rendeu o papel. A ironia não termina aí. A vida imitou a arte de uma maneira surpreendente. Jeff Conaway era casado com Rona Newton-John, a irmã de Olivia, o que os tornou uma família real enquanto interpretavam um grupo de amigos na tela. Essa conexão, no entanto, não mitigou o destino trágico que o esperava. Durante as filmagens da icônica cena da garagem, um acidente em uma das coreografias causou uma queda que feriu gravemente suas costas. Essa ferida foi o início de uma dependência de analgésicos da qual ele nunca conseguiu escapar, marcando um final doloroso para uma carreira promissora. Enquanto Conaway vivia sua própria versão do drama, o resto do elenco era formado em uma série de audições massivas em 1977. A equipe de produção buscava atores com um magnetismo natural, capazes de dar vida aos anos 50 sem artifícios. Didi Conn, a inesquecível Frenchie,
se destacou por sua capacidade de cantar ao vivo e seu domínio da gíria da época. Apesar de ter participado de outro filme no mesmo ano, onde sua voz de canto havia sido dublada, em Grease, seu charme brilhou por si só. Dinah Manoff, que interpretou Marty, também foi descoberta nessas audições. Um fato surpreendente para os espectadores é que a maioria dos adolescentes na tela, na verdade, tinha entre 20 e 30 anos. Para esconder a idade, a equipe de produção recorreu a um arsenal de truques: iluminação suave, maquiagem cuidadosa e ângulos de câmera estratégicos. No entanto, a verdadeira magia residia na química natural entre os atores. A conexão deles era tão forte que muitas de suas improvisações foram mantidas no corte final do filme, adicionando uma autenticidade que o roteiro por si só não teria alcançado. As filmagens, que começaram em 27 de junho de 1977, encontraram seu primeiro e mais implacável inimigo, o calor extremo de Los Angeles. Na Venice High School, onde muitas das primeiras cenas foram filmadas, as temperaturas eram tão altas que a maquiagem de John Travolta derretia como cera. A base escorria pelo seu rosto durante as cenas de dança, forçando pausas constantes para que a equipe de maquiagem o retocasse repetidamente. Chegou-se ao ponto de ter pessoas com toalhas e ventiladores dedicados exclusivamente ao seu rosto. O calor não apenas esgotou toda a equipe, mas adicionou dias extras ao cronograma e disparou o orçamento. O caos se multiplicou na infame cena da garagem com o carro Greased Lightning. A coreografia filmada em uma oficina mecânica real desencadeou um turbilhão de acidentes. Os atores, imersos em seus personagens, começaram a brincar de forma imprudente com chaves de boca e ferramentas pneumáticas. Durante uma manobra de dança, Jeff Conaway sofreu a lesão nas costas que mudaria sua vida. Mas ele não foi o único. Uma chave voadora atingiu a mão de John Travolta com tanta força que causou um corte profundo que exigiu pontos. Os danos materiais não ficaram para trás. Câmeras e ferramentas de milhares de dólares foram quebradas. A seguradora se recusou a pagar, argumentando que nada disso estava no roteiro, o que desencadeou meses de litígios legais. O clímax do caos chegou durante as filmagens da corrida no Rio Los Angeles. A equipe de produção planejou filmar a cena no leito de cimento seco do Rio em julho de 1977. Mas, de forma inexplicável, tempestades atingiram as montanhas de San Gabriel. O Rio Seco se tornou uma armadilha mortal. A água arrastou 3 veículos de produção, destruindo-os completamente e causando perdas de $45 mil. Os dublês, que haviam treinado por semanas no chão seco, tiveram que enfrentar condições perigosas e imprevisíveis. Curiosos e moradores locais que tentavam se infiltrar ou dirigir através do rio se somavam ao caos, forçando a equipe a contratar segurança. O que deveria ter sido uma filmagem de 2 dias se estendeu por mais de 2 semanas, desmantelando completamente o cronograma de produção. E como se não bastasse, Olivia Newton-John teve que suportar uma das provas mais duras de sua carreira. Seu icônico traje final, a calça justa de couro preta e a jaqueta pareciam espetaculares na tela, mas na vida real eram uma tortura. As calças eram tão justas que tiveram que ser costuradas diretamente em sua roupa íntima, sem zíperes ou intervalos. Com temperaturas acima de 37 degrees, Olivia ficou presa naquele traje de couro por mais de 12 horas. Ela não podia comer, não podia ir ao banheiro e mal conseguia andar sem ajuda. Entre as tomadas, colocavam gelo em seu rosto e jogavam água fria em suas roupas para evitar que ela desmaiasse. Só naquele dia, ela perdeu quase 3 quilos em peso de água. A temperatura dentro do traje atingiu 46 quilos. Anos depois, o traje foi leiloado por mais de $45 mil, mas naquele momento parecia uma verdadeira prisão. Apesar de todas as adversidades, o filme foi concluído.
Sua estreia foi um evento duplo. A primeira premiere foi realizada em 4 de junho de 1978 no Mann's Chinese Theatre, em Los Angeles, seguida por uma segunda em 16 de junho no Avico Cinema Center. Ambas serviram como celebração de um triunfo que, em muitos momentos, pareceu um milagre, demonstrando que por trás da magia da tela grande se escondem histórias de dor, sacrifício e uma luta incansável para tornar um sonho realidade. A Paramount Pictures não poupou despesas para seu grande lançamento. Eles decidiram celebrar a estreia com não uma, mas 2 festas de gala. A primeira foi no famoso Mann's Chinese Theatre de Los Angeles, e a segunda, logo depois, no Avico Cinema Center. A produtora gastou a impressionante quantia de $200 mil extras apenas para a segunda celebração. O evento contou com a presença de celebridades como Michael Jackson, Steven Spielberg e Sylvester Stallone, o que demonstrava a enorme expectativa em torno do filme. No entanto, sua estrela principal, John Travolta, quase não compareceu. Exausto com a intensa promoção, ele só aceitou ir depois que o estúdio lhe prometeu férias no Havaí e um jato particular para levá-lo. Mas o sucesso não esperou pela estreia cinematográfica. O verdadeiro sismógrafo foi a trilha sonora lançada com 2 meses de antecedência, em 14 de abril de 1978. A decisão foi um golpe de gênio. O álbum explodiu, vendendo mais de 8 milhões de cópias em apenas um ano e se tornando o segundo disco mais vendido de 1978, superado apenas por Saturday Night Fever, que também era estrelado por Travolta. O single You're the One That I Want disparou para o número 1 em 16 países simultaneamente. A canção quase não aconteceu. Olivia Newton-John, nervosa, teve que gravá-la em 23 takes antes de ficar satisfeita. O álbum gerou $28 milhões antes que o filme visse um único ingresso, uma soma que cobriu completamente a campanha de marketing. Quando Grease finalmente chegou aos cinemas, em 16 de junho de 1978, arrecadou $8,9 milhões em seu primeiro fim de semana, um recorde para um musical. No entanto, o drama não terminou aí. O filme ficou em segundo lugar, sendo superado pela sequência de Tubarão. Apesar disso, o sucesso foi tão estrondoso que em apenas 19 dias já havia superado os $40 milhões. Com um orçamento de apenas $6 milhões, a produção recuperou seu investimento em apenas 3 dias. Aos 66 dias, a arrecadação superava os $100 milhões e, ao final de sua exibição, havia acumulado $341 milhões em todo o mundo, tornando-se o segundo maior sucesso da Paramount até então, atrás apenas de O Poderoso Chefão. Os críticos, no entanto, não foram gentis. Roger Ebert lhe deu 3 de 4 estrelas, mas a chamou de plástica. O Los Angeles Times a classificou como bagunçada e chata. O Washington Post foi além, chamando-a de feia. Mas o público não se importou. A desconexão entre a crítica e os fãs foi tão notória que Grease é estudado hoje nas escolas de cinema como um caso de estudo. Com o passar dos anos, alguns críticos retificaram. Em 2018, o The Guardian lhe deu 5 estrelas, chamando-a de uma rajada de alegria. O fenômeno se espalhou no Reino Unido, onde o filme estreou em setembro de 1978. Arrecadou 2,2 milhões de libras em seus primeiros 8 dias, um número sem precedentes para um musical. A loucura foi tanta que os cinemas de Londres tiveram que adicionar sessões à meia-noite. Os fãs cantavam a plenos pulmões durante Grease the Lightning, forçando os cinemas a colocar cartazes pedindo silêncio. A mercadoria de Grease superou as vendas de Star Wars por 6 meses consecutivos. Apesar de todo o sucesso, a produção escondeu segredos. Uma cena filmada após as gravações e que custou $200 mil, quase $1 milhão em dinheiro de hoje, foi cortada. O produtor Alan Carr a apelidou de a cena de Martin Scorsese,
por seu tom sombrio e violento. Nela, Rizzo e Kenickie tinham uma briga brutal sobre sua possível gravidez. O produtor, embora a considerasse muito boa, decidiu eliminá-la porque não se encaixava com o espírito feliz do filme, que buscava o tom de um musical clássico e não o de um drama social. Por outro lado, a fé de John Travolta na cientologia também se intrometeu no set. Durante a cena da corrida de carros, o diretor Randall Kleiser contraiu uma grave infecção no pé. Travolta se ofereceu para curá-lo com uma técnica da cientologia chamada toque assistido, enquanto o diretor queimava de febre. Os consultores da cientologia até tentaram influenciar o roteiro, buscando eliminar cenas onde os adolescentes fumavam. Diante do estrelato em ascensão de Travolta, a equipe teve que encontrar um equilíbrio para mantê-lo feliz, sem arruinar a vibe rebelde dos anos 50. Olivia Newton-John também teve seu próprio calvário. Aos 29 anos e nervosa para interpretar uma adolescente, ela enfrentou um tratamento inaceitável. Durante a icônica cena do carnaval com o traje de couro preto, um câmera fez comentários obscenos sobre seu corpo e sua aparência. O produtor Alan Carr admitiu mais tarde que a equipe perdeu o controle ao vê-la. O que deveria ter sido seu grande momento de triunfo se tornou uma experiência desconfortável e humilhante. Mas a tragédia mais sombria foi vivida por Jeff Conaway. Aos 26 anos, ele deu tudo de si na cena de Grease the Lightning, onde torceu gravemente as costas. Teve que tomar analgésicos para continuar. Um hábito que se tornou uma espiral de dependência de pílulas, álcool e cocaína. Em 2008, no programa Celebrity Rehab, ele mesmo confessou que tudo havia começado com Grease. Seu empresário afirmou que a dor foi a razão pela qual ele nunca pôde se recuperar completamente. Jeff Conaway faleceu em 2011, aos 60 anos. Um lembrete trágico de que por trás da fachada de garoto durão do filme se escondia uma dor muito mais profunda do que qualquer um poderia ver. Por trás da imaculada reputação de Grease, como musical familiar por excelência, esconde-se uma história sombria. Uma trama que entrelaça a idade, a controvérsia feminista, o escândalo da censura internacional e uma trágica vida de festas e excessos que a indústria se esforçou para manter em segredo. O filme que conquistou o mundo em 1978 é um reflexo das tensões culturais de sua época, revelando uma batalha constante entre a rebeldia e o controle. Stockard Channing, a inesquecível Rizzo, enfrentou uma pressão imensa. Aos 33 anos, a atriz era a mais velha do elenco principal e seu papel como adolescente foi duramente criticado pela imprensa de Hollywood, que a considerava velha demais para o papel. Os produtores a submeteram a exaustivos testes de maquiagem e iluminação para disfarçar sua idade. Channing confessou se sentir como uma estranha, uma mulher de 35 anos perdida entre crianças. A tensão se intensificou com as cenas românticas que ela deveria compartilhar com Jeff Conaway, o ator que interpretava Kenickie. Apesar de ele ter apenas 26 anos, a relação profissional deles se tornou algo mais íntimo. Conaway admitiu se sentir desconfortável por ter um romance com uma mulher mais velha e casada, mas a química real entre os dois atores era inegável. A prova mais evidente de seu relacionamento clandestino ficou imortalizada na tela. Na cena em que Rizzo se olha no espelho e brinca sobre as marcas em seu pescoço, as manchas eram reais. Jeff Conaway as havia feito fora do set. O diretor, ao vê-las, decidiu mantê-las, adicionando uma camada de autenticidade que incomodou outros membros da equipe. As tensões pessoais e os affairs eram tão comuns que o set parecia mais uma festa constante do que um local de trabalho profissional. Quando o filme estreou em junho de 1978, não apenas gerou lucros, mas também uma reação furiosa de grupos feministas. A letra da canção Summer Nights, onde Kenickie pergunta a Danny se a garota ofereceu resistência, foi percebida como uma glorificação da cultura do estupro e da falta de consentimento.
A zombaria de Rizzo a Sandy por ser virgem também foi apontada como uma mensagem perigosa que encorajava as jovens a mudar sua essência para serem aceitas. O Los Angeles Times chegou a classificá-la como antifeminista. Ativistas organizaram boicotes, mas a controvérsia não impediu seu sucesso mundial, que beirou os 400 milhões de dólares. A censura chegou com mais força no exterior. Em 1979, a Indonésia lançou uma versão de Grease, com 8 minutos de cenas eliminadas. A tesoura da censura cortou qualquer insinuação sexual, incluindo a dança de Travolta com plástico bolha, uma referência a métodos contraceptivos. Outras frases e diálogos foram cortados em países como Malásia e Filipinas, revelando o choque cultural entre a cultura pop americana e os valores tradicionais de outras nações. Anos depois, em 2016, a emissora Fox transmitiu uma versão ao vivo do musical que tentou suavizar o conteúdo para uma nova geração. Frases como Chicasaurus se tornaram Chica Scream e Wagon em Dragon Wagon. Os fãs explodiram nas redes sociais com a hashtag #BringBackDirtyGrease, exigindo o retorno da essência rebelde e suja do original. Ironicamente, o canal decidiu manter a polêmica linha do ofereceu resistência, o que demonstrou o quanto as sensibilidades haviam mudado entre as diferentes gerações. Por trás do brilho dos tapetes vermelhos se escondia um estilo de vida de excessos. O produtor Alan Carr era famoso por suas festas, que se tornaram lendárias por seus riscos. Havia rumores de que em seus eventos, o álcool e drogas como a cocaína e metaqualona eram comuns. Uma de suas festas em Beverly Hills terminou com um jovem ator hospitalizado por overdose. Carr, conhecido por suas túnicas excêntricas e sua personalidade exuberante, chegou a organizar uma festa para Truman Capote em uma prisão. Esses eventos foram mantidos em segredo para proteger a imagem limpa do filme. A vida de excessos de Alan Carr teve um final trágico. Ele faleceu em 1999, aos 62 anos, devido a um câncer de fígado. Muitos em Hollywood acreditaram que seu estilo de vida desenfreado influenciou sua deterioração, o ressurgimento e a última reviravolta do destino. O legado de Grease não esteve isento de novos conflitos. Em 1998, quando a Paramount relançou o filme para seu 20º aniversário, o Conselho de Televisão para a Paz dos Estados Unidos organizou protestos, argumentando que o filme promovia o sexo adolescente e o mau comportamento. Mais de 200 cinemas tiveram que colocar avisos. Em alguns estados, exigiu-se que menores de 17 anos entrassem acompanhados por um adulto. No entanto, esse boicote teve o efeito contrário. O filme se tornou ainda mais popular, arrecadando mais de 15 milhões de dólares adicionais, o triplo do que o estúdio esperava. Mas a reviravolta mais estranha da história pessoal foi vivida pelo diretor Randall Kleiser. Em 2015, seu rosto apareceu no trailer de um documentário sobre pedofilia em Hollywood, chamado An Open Secret. Apesar de não ter nada a ver com o escândalo, Kleiser havia trabalhado brevemente em um projeto em 1999 para uma produtora cujo diretor, Mark Collins Hector, acabou sendo um predador sexual condenado. A menção do diretor em um contexto tão sombrio foi um lembrete cruel de que mesmo aqueles que buscam criar a magia mais pura não estão a salvo das sombras de Hollywood. O diretor Randall Kleiser se viu envolvido em um pesadelo legal da noite para o dia. Sem aviso prévio, seu rosto apareceu no trailer de um documentário explosivo sobre pedofilia em Hollywood, chamado An Open Secret. Embora Kleiser não tivesse relação alguma com os crimes expostos, sua breve associação em um projeto de 1999 com o produtor do filme, um condenado por crimes sexuais, foi suficiente para que sua imagem fosse utilizada sem seu consentimento. Seu advogado exigiu a remoção imediata de sua imagem, mas o produtor do documentário, Gabe Hoffman,
não apenas se recusou, como também adicionou o nome de Glazer na tela, ampliando a falsa conexão. Um simples pedido legal se tornou um desastre público, deixando o diretor preso no centro de uma controvérsia que ele não merecia. Enquanto isso, no set, a atriz Annette Charles, que interpretava a audaciosa e atrevida Cha-Cha, estava travando sua própria batalha em segredo. Durante a famosa cena da corrida de carros no Rio Los Angeles, Charles estava sofrendo uma dor insuportável devido a uma gravidez ectópica, uma condição que ameaça a vida. Apesar do perigo, ela se recusou a parar as filmagens. Se observarmos a cena de perto, é possível ver Charles se apoiando nos carros, lutando para se manter em pé. Assim que o diretor gritou, "Corta!", ela foi levada às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência. Ela havia arriscado sua vida apenas para terminar uma cena, um segredo que o mundo só viria a conhecer anos mais tarde, quando ela mesma o revelou. Grease é conhecido por suas canções, mas uma das mais icônicas, Look at Me, I'm Sandra Dee, quase não chegou à tela. A cena da festa do pijama, na qual as garotas brincam sobre a virgindade, deixou os executivos da Paramount nervosos. Existiam várias versões da cena, incluindo uma com as atrizes de lingerie, que nunca foi lançada. Quando o filme foi transmitido na televisão nos Estados Unidos e no Reino Unido, as emissoras frequentemente cortavam partes da canção ou eliminavam a cena por completo. A palavra fungal foi até mesmo censurada pela televisão britânica, pensando que tinha uma conotação sexual. No entanto, a reação entusiasmada do público nas exibições de teste foi tão forte que convenceu os executivos a manter a cena, demonstrando o poder que a audiência tinha no final dos anos 70. O final do filme, no qual Danny e Sandy decolam no carro voador, tem sido um enigma por décadas. Os fãs propuseram todo tipo de teorias, desde que era um sonho até que era um símbolo da morte de Sandy. O que poucos sabem é que a sequência de 1982, Grease 2, esteve a ponto de cometer o mesmo erro. O roteiro original incluía uma cena na qual os protagonistas voavam em uma motocicleta. Chegou a ser filmada, mas o diretor, ao vê-la, decidiu que não se encaixava e a cortou, salvando a sequência de anos de confusão e teorias mirabolantes. O figurino de Olivia Newton-John no final do filme se tornou um ícone da moda, mas sua criação foi uma façanha arriscada. As calças pretas justas de Sandy eram feitas de couro de tubarão da década de 1950 e eram o único par disponível para a equipe de figurino. O zíper estava quebrado, então eles tinham que costurar Olivia dentro delas a cada dia de filmagem. Um único rasgo teria arruinado o visual completamente. Anos mais tarde, em 2019, Olivia leiloou o conjunto para sua fundação contra o câncer, vendendo-o por $162 mil. A compradora foi Sarah Blakely, a fundadora da Spanx, que confessou que aquelas calças foram a inspiração para sua marca de cintas modeladoras. Após a morte de Olivia em 2022, o figurino foi emoldurado na sede da Spanx como uma homenagem a seu legado. A jornada dessas calças, de um figurino com um zíper quebrado à inspiração para um negócio de bilhões de dólares, é uma poderosa história em si mesma. Pouco antes de seu falecimento, Olivia Newton-John compartilhou uma última lembrança que os fãs nunca chegaram a ver. Depois de filmar a emocionante canção Hopelessly Devoted to You, uma cena adicional foi gravada que mostrava Sandy em um estado de vulnerabilidade crua. No entanto, o diretor Randall Kleiser, aludindo à celebração do 40º aniversário do filme em 2018, disse que a eliminaram para não desacelerar o ritmo do filme logo antes do grande final. Alguns editores sugeriram que a gravação havia sido perdida para sempre, já que na década de 1970 era comum que os estúdios reutilizassem as fitas para economizar dinheiro. Ainda assim, um relatório de 2010 indicou que algumas dessas cenas perdidas poderiam estar arquivadas em algum lugar. A ideia de um momento oculto
esperando para ser descoberto, se tornou parte da lenda do filme, adicionando mais uma camada de mistério a uma obra que se recusa a desaparecer. A desaparecer. A desaparecer. A desaparecer. A